bom dia, Amanda, Anne, Beatriz do Carmo, Bruno, Caio Cruz, Camila, Clara, Danilo, Davi, Gabriel Cojo, Giovanni, Giovana Santos, Giovana Toledo, Gustavo Miyamoto, Isabela Carvalho, Isabela Cruzado, Isabela Gil, Isadora, Júlia Santos, Luísa, Marcele, Matheus Cali, Matheus Rodrigues, Mel, Michele, Milena, Rafaela, Thaísa e Vinícius. Tudo bem com vocês? Bom dia. Muito bem. Opa, esqueci de abrir minha câmera aqui. É que eu fiz uma chapinha. Deixa eu ver se meu cabelo tá bonito. Agora tá. Estão me vendo aí? Sim. Isso aí, pessoal. Vou abrir aqui a apostilinha para nós. Deixa eu espelhar aqui para vocês, para que nós vejamos aqui o que é essa tal de lei da velocidade. Vamos ver. Ampliando. Vê se a tela abriu para vocês aí, pessoal. Abriu. Página, professor. Eu vou descer até a página 48. Estão vendo aí a página 48? Pessoal, vocês se lembram, lá da nossa última aula, que existem alguns fatores que afetam a velocidade das reações. Esses fatores são, primeiro, a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. Então, é aquele exemplo da gente pegar e triturar, né? Um reagente sólido, por exemplo, o reagente sólido triturado, ele reage muito mais rapidamente do que quando ele está inteiro. Né? Um comprimido lá de Sonrisal, de antiácido, ele reage na água mais rapidamente quando ele está triturado do que quando ele está inteiro. Isso é o aumento da superfície de contato. Segundo fator que afeta a velocidade das reações é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, mais colisões efetivas acontecem entre essas moléculas, maior a velocidade da reação. Um terceiro fator que afeta a velocidade das reações, para o caso onde eu tenho reagentes gasosos, é o aumento da pressão. Se eu aumentar a pressão, eu comprimo as moléculas, elas ficam presas, se batendo com maior grau de agitação, com maior frequência de colisões, eu aumento a velocidade da reação também. E nesse último caso que eu estou mostrando aí na tela, quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu também aumento a velocidade da reação. Porque quanto mais reagentes eu tiver concentrados no mesmo espaço, mais colisões estão acontecendo e maior a velocidade da reação. Esse efeito do aumento da concentração, no aumento da velocidade da reação, ele foi descrito de forma matemática. Foi criada uma lei matemática, né, para que você conseguisse calcular a velocidade instantânea de uma reação em função da concentração dos reagentes. Então, essa lei é chamada de lei da velocidade. Tá aqui, ó, lei da velocidade. Essa lei da velocidade mostra para você esses carinhas aí que propuseram, a partir de estudos cinéticos de reações químicas, né? O Goldberg e o Watt. Essa lei diz para nós que a velocidade de uma reação química, a velocidade instantânea, ela é influenciada diretamente, de forma diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Como que nós colocamos isso de maneira matemática, então? Vou mostrar esse quadrinho aqui que está azul aqui para vocês acompanharem. A velocidade de uma reação vai ser igual ao quê? A uma constante cinética K, que é uma constante que vai depender da reação. Cada reação química tem um valor dessa constante K, que é característica dela. Essa constante K, ela depende somente da temperatura.
se você aumentar a temperatura, o valor numérico da constante K aumenta, aumentando a velocidade da reação, vezes, essa constante K, vezes a concentração dos reagentes. Está vendo essa concentração entre colchetes que está aqui? Essa concentração dos reagentes em colchetes significa a concentração em mol por litro, a concentração molar de todos os reagentes que estão aparecendo na sua reação química. E aqui eu tenho um expoente. Esse expoente X, que está elevando a concentração dos reagentes, neste expoente X, ele é chamado de ordem da reação. Então, X é um expoente que eleva a concentração de determinado reagente a um valor numérico, e esse expoente é chamado de ordem da reação. Como que a gente aplica isso, então, na prática? Como é que você vai escrever a lei da velocidade para uma reação química? Então, vamos ver aqui algum exemplo, né? Vejam essa reação que acontece entre o nitrogênio, N2, com o gás hidrogênio, H2, formando o gás amônia, NH3. O que acontece, pessoal? As reações químicas, elas podem acontecer de duas maneiras. Uma primeira maneira de acontecer é quando os reagentes colidem uma única vez. Eles batem, formam o complexo ativado e formam os produtos. Isso acontece em uma única etapa. Uma única colisão foi necessária para você formar o complexo ativado e formar os produtos. Quando a reação química acontece em uma única etapa e acontece com uma única colisão entre os reagentes, eu chamo essa reação química de reação elementar. Então, uma reação elementar, ela vai acontecer em uma única etapa. É como se viesse lá uma molécula de H2, outra molécula de Cl2, colidisse uma única vez, numa única etapa, e formasse duas moléculas de HCl. Então, reações elementares acontecem em uma única etapa. Quando isso acontece, quando eu tenho uma reação que é elementar, está acontecendo em uma única etapa, eu posso escrever a lei da velocidade dessa reação da seguinte forma. Eu vou escrever que a velocidade vai ser igual a constante cinética vezes a concentração dos reagentes. Então, olha aqui para a reação da amônia, concentração do N2 vezes concentração do H2. E o expoente dos dois, do N2 e do H2, esses expoentes, a ordem para eles, eu vou usar como sendo igual aos coeficientes estequiométricos. Olha aqui os coeficientes estequiométricos. Então, para o N2, qual é o coeficiente estequiométrico? O número que vem do balanceamento. Para o N2, esse número é 1. Então, na concentração de N2, na expressão da velocidade, eu vou colocar o expoente igual a 1. Então, não estou escrevendo nada aqui em cima porque está indicando que é 1. Vezes a concentração do H2. Notem que o expoente para o H2 é 3. Por que é 3? Porque o coeficiente estequiométrico do H2 é igual a 3. Portanto, a lei da velocidade para esta reação elementar vai ser o quê? Velocidade é igual a constante cinética vezes a concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? N2 elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico é 1, vezes concentração do H2 elevado ao cubo, a 3, porque o coeficiente do H2 vale 3. Sempre que a reação for elementar, eu posso escrever a lei da velocidade dela, utilizando os expoentes das concentrações dos reagentes como sendo iguais aos coeficientes estequiométricos. Tá claro isso, pessoal? Sim. Muito bem. Agora tem uma segunda situação.
As moléculas, elas podem, na reação química, colidir mais de uma vez e formarem compostos intermediários. Então, quando eu tenho a formação de compostos intermediários, eu tenho uma situação em que a reação química acontece em etapas. Então, eu tenho os reagentes, eles vão fazer o quê? Vão colidir, formar um primeiro produto intermediário. Esse produto intermediário vai colidir com outro reagente para formar o produto final. São situações de reações químicas que acontecem em etapas. Elas não acontecem com uma única colisão. Quando eu tenho reações químicas que acontecem em etapas, eu estou lidando com uma reação que é chamada de reação não elementar. Reações não elementares acontecem em mais de uma etapa. Então, cada etapa dessa reação não elementar tem uma velocidade. Então, suponha que você tem uma reação química que aconteça em 3 etapas, até formar o produto final. A primeira etapa tem uma certa velocidade. A segunda etapa tem uma velocidade diferente. E na terceira etapa também tem a sua velocidade, também diferente. Cada uma das etapas tem uma lei de velocidade para você descrever. Como que eu vou saber qual é a velocidade da reação global, que é o que me interessa? Quem é que vai determinar a velocidade da reação global? Vai ser a etapa lenta. A etapa lenta representa, então, o gargalo do processo. É ela que vai determinar qual é a velocidade, né, global da reação toda. É como se você pensasse numa estrada. Não adianta naquela estrada você chegar com vários veículos que estão passando, você querer que esses veículos andem numa velocidade maior ou menor, porque lá na frente tem um pedágio, vamos dizer assim. Esse pedágio é o que determina a velocidade, né, dos seus carros, no final das contas. Ou um estreitamento da estrada. Quando os caras vão estreitando, a estrada tem 4 pistas, de repente os cones fazem que fique uma pista só. É aquela única pista, né, que você tem para trafegar que vai determinar a velocidade de todos os outros carros que estão vindo. Então, essa é a etapa determinante, é aquela que vai fazer com que a velocidade da reação global seja a velocidade da etapa lenta. Então, como é que eu visualizo isso aqui na minha apostilinha? Dá uma olhada nesse diagrama aqui. Essa reação é não elementar. Nessa reação não elementar, o que acontece? Eu tenho os reagentes vermelhinhos, aí os reagentes vermelhinhos vão aqui formar, numa primeira etapa, um produto intermediário, que é esse azulzinho, tá certo? Então, essa primeira reação, essa primeira etapa, aconteceu com essa energia de ativação, e aí formou o nosso produto intermediário, que é o azul. Esse intermediário azul vai passar por uma segunda etapa, que tem essa energia de ativação aqui, mais elevada, maior. E depois dessa segunda etapa, eu tenho a formação dos produtos verdinhos. Note, então, que a reação, que é não elementar nesse caso, eu tenho 2 etapas, a primeira etapa e a segunda etapa. A energia de ativação da primeira etapa é muito mais baixa do que a energia de ativação da segunda. Olha o tamanho da barreira energética que eu tenho na segunda etapa para superar, para que a reação termine. Então, quem é que vai determinar a velocidade da reação? É sempre aquela que tem maior energia de ativação. É a etapa lenta. É ela que representa o gargalo. É ela que vai ser responsável pela velocidade da reação global. É sempre a etapa lenta. É a etapa de maior energia de ativação. Então, como que a gente pode aplicar isso na lei da velocidade? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, pessoal, nesse mecanismo de reação a seguir. Eu tenho a primeira etapa da reação, onde NO2, gasoso,
mais O3 gasoso vão formar NO3 gasoso mais O2 gasoso. Esta é a etapa lenta. Esta é a etapa que tem a maior barreira energética para superar, tem a maior energia de ativação. Nela foi formado um composto, né, intermediário, NO3. A segunda etapa dessa reação, o que vai acontecer na segunda etapa? Esse NO3 que se formou na primeira vai reagir com NO2 gasoso para formar N2O5, que é o produto final, N2O5. Essa etapa é rápida. Então, vejam, eu posso escrever a reação global somando essas duas etapas e cancelando os intermediários. Quando eu somo as duas etapas, eu percebo que o NO3 da primeira etapa, que é o intermediário, cancela com o NO3 da segunda etapa, que também é um intermediário. Cancelando o NO3, né, aqui nessa segunda etapa, com o NO3, e fazendo a soma das duas etapas, eu tenho a reação global. 2NO2 mais O3, formando N2O5 mais O2. Como que eu escrevo a lei da velocidade para essa reação global? Eu vou usar a etapa lenta. É a etapa lenta que vai entrar na expressão da velocidade. Olha a etapa lenta aqui. Quem são os reagentes? NO2 e O3. Então, eu vou escrever a lei da velocidade sendo velocidade é igual a constante cinética desta reação vezes a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Por quê? Cada etapa de uma reação não elementar acaba sendo elementar. Cada etapa de um mecanismo de reação, onde acontece a reação em etapas, eu posso considerar como sendo uma reação elementar. E então eu posso usar os coeficientes estequiométricos como expoentes. Então veja aqui, ó, a velocidade vai ficar igual a constante cinética vezes a concentração do NO2 elevado a 1, porque o coeficiente na etapa lenta do NO2 é 1, vezes a concentração do O3 elevado a 1, porque o coeficiente do O3 na etapa lenta é 1. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ixi, tá passando o carro dos ovos aqui. As galinhas ficaram doidas e o cara tá vendendo. Olha, estão ouvindo aí, ó? Ah, maravilha. Sim. Que falar, rapaz. Eita. Muito bem. Então vamos agora ver uma aplicação aqui da nossa lei da velocidade. Muitas vezes, pessoal, e não vou dizer nem muitas vezes, da maioria das vezes, nós determinamos a lei da velocidade das reações de maneira experimental. Então, os caras fazem estudos cinéticos, onde eles determinam a lei cinética, a lei da velocidade de uma reação, a partir de dados experimentais. Como que isso é feito? O cara faz o seguinte, ele faz experimentos. Ele faz experimentos onde ele mede as concentrações dos seus reagentes e ele calcula a velocidade inicial daquela reação. E ele fica variando as concentrações em diferentes experimentos e vai calculando, né, determinando a velocidade daquela reação inicial conforme ele vai variando as concentrações. Esse tipo de análise para você determinar a velocidade de uma reação aparece nesse quadro que vocês estão vendo aí na apostila. Então, por exemplo, né, você tem uma reação genérica, reagente A mais o reagente B, formando os produtos. Como que eu vou saber qual é a lei da velocidade para essa reação de maneira experimental? Eu vou ter que escrever que a velocidade é igual a constante cinética vezes a concentração do reagente A, elevado a um expoente, que eu não sei qual é, vezes a concentração do reagente B, elevado a um expoente, que eu também não sei qual é. Vou descobrir a partir do experimento. Então, vejam o que ele fez aqui. Ele pegou um primeiro experimento, experimento 1. Pegou o reagente A e colocou uma concentração de 0,25 mol por litro.
Pegou o reagente B e colocou uma concentração de 0,3 mol por litro. E ele determinou que a velocidade dessa reação, nessas condições, foi de 0,1 mol por litro por minuto. Aí o que ele fez no segundo experimento? Ele falou, bom, eu vou mexer na concentração de um e vou deixar a concentração do outro do mesmo jeito, para ver o que acontece com a velocidade, como é que a velocidade vai mudar. No experimento 2, ele manteve a concentração do reagente A em 0,25. E o que ele fez com a concentração do reagente B? Ele dobrou. Ele passou de 0,3 para 0,6. Dobrou. Colocou 2 vezes mais concentração do B. O que aconteceu com a velocidade da reação quando ele fez isso, pessoal? Dobrou. A velocidade da reação passou de 0,1 para 0,2. Quem que influenciou isso? Foi o reagente B. Quando ele dobrou a quantidade do reagente B, a velocidade da reação dobrou. O reagente A, ele manteve do mesmo jeito, na mesma concentração. Então, o reagente A não influenciou nesse aumento da velocidade. Quem influenciou nesse caso foi o B. E se ele dobrou a concentração do B e a velocidade dobrou, significa que a relação que tem matemática entre eles é diretamente proporcional. Se ele dobra a concentração do B, a velocidade dobra. Se ele triplicasse a concentração do B, a velocidade triplicaria. Se ele aumentasse 4 vezes mais a concentração do B, a velocidade aumentaria 4 vezes mais. Pergunto para vocês, qual é, então, o expoente que está lá na concentração do B na lei da velocidade? Esse expoente é 1. A relação é direta, é de 1 para 1. Dobra 1, dobra a velocidade. Triplica a concentração dele, triplica a velocidade. Então, esse expoente que vai na lei da velocidade, para o B, eu já descobri que vale 1. Aí ele fez um terceiro experimento. Veja o que ele fez aqui, ó. Ele manteve a concentração do B constante agora, 0,6, 0,6. Manteve a mesma concentração. E ele fez variar a concentração do A. Ele passou a concentração do A de 0,25 para 0,50. Ele dobrou a concentração do reagente A. Quando ele fez isso, a velocidade, que era 0,2, passou para 0,8. A velocidade quadruplicou. Então, presta atenção. Quando ele dobrou a concentração do reagente A, mantendo o outro constante, dobrando a concentração do A, a velocidade quadruplicou. Para isso acontecer, pessoal, matematicamente, qual é o expoente que eu tenho aí? Qual é a ordem com relação ao reagente A? É ao quadrado. É 2. Por quê? Para dobrar uma coisa e você fazer com que a outra quadruplique, eu tenho que elevar ao quadrado. Esse expoente tem que ser 2. Então, só nesse experimento eu já consigo escrever a lei da velocidade para esta reação. Numa outra situação, né? Aqui ele está mostrando esse raciocínio que eu fiz para vocês, né? Vejam que no primeiro experimento, do 1 para o 2, ele manteve, né, a concentração do A constante e ele dobrou a concentração do B. Quando ele dobrou a concentração do B, a velocidade também dobrou, expoente 1. E quando ele manteve a concentração do B constante, ele dobrou a concentração do A e a velocidade quadruplicou. Já descobri, então, que os expoentes para ele são de primeira ordem, expoente 1 para o reagente A, e de segunda ordem para o reagente B, expoente 2. Então, como é que fica a lei da velocidade aqui, pessoal? Olha aqui. Lei da velocidade vai ser o quê? Velocidade é igual a constante cinética, concentração do reagente A elevado ao quadrado, vezes concentração do reagente B elevado a 1. Tudo bem aqui, pessoal?
Sim. Tá claro aí para vocês? Tá. Alguém tem dúvida nessa parte? Porque essa aqui é a etapa determinante da coisa, analisar os dados lá da nossa reação, né? Os dados experimentais. Então aqui, turma, tem uma tabelinha para a gente preencher. Vamos preencher juntos aí na página 50, como organizar as ideias. Então, nesse organizar as ideias, né, sobre os conteúdos estudados nesta unidade, complete, né, o esquema que vocês têm aí. Então, o primeiro quadrinho aqui, né, o ramo da química responsável, né, por estudar aí a velocidade das reações é a cinética química. E a cinética química, então, procura o quê? Compreender os fatores que influenciam a rapidez de uma reação. Quais são os principais fatores, né, que influenciam a rapidez, a velocidade de uma reação? Então, nós vimos a superfície de contato, né? Vimos que a pressão também interfere para reagentes gasosos, vimos que a temperatura também interfere na velocidade da reação. O uso de catalisadores também aumenta a velocidade da reação, porque os catalisadores diminuem a energia de ativação de uma reação. E também a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação, porque vocês viram lá a lei cinética, né? A lei cinética diz que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes que estão participando. Eu vou procurar aqui um exemplo de determinação da lei cinética a partir de dados experimentais, para a gente poder visualizar como que isso é aplicado, né? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho, aqui não. Deixa eu achar aqui um exercício que tenha, né, esse tipo de análise, né? Então, pera lá, deixa eu achar aqui. Vamos ver. Aqui não. Ixi, esse computador tá lento hoje. Não, pera lá. Esse exercício aqui que envolve determinação da lei cinética, né? Então tá aqui, deixa eu ver. Aqui, pessoal, estão vendo esse quadrinho aqui? Experimento, CO, O2 e a velocidade. Vou tentar tirar um recorte dele aqui para a gente analisar ele melhor. Espera só um pouquinho. Vamos ver. Tentar capturá-lo aqui. Deixa eu baixar aqui. Dura que vai ficar pequenininho. Mas vamos ver se eu consigo. Novo. É só para a gente fazer a análise mesmo, né? Tá pequeno, estão enxergando aí ou não? Tá dando para ver aí, pessoal? A imagem? Tá mostrando a tela do positivo. Tela do positivo? Ainda tá na tela do positivo. Tá. Espera só um pouquinho. Deixa eu ampliar aqui. Eu vou ter que tentar espelhar de novo, porque às vezes acontece isso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui e vou tentar espelhar de novo. Deu para ver aí, pessoal? Deu. Deu? Estão vendo aí a tabelinha? Turma, estão vendo a tabela aí? Sim. Então dá uma olhada nessa situação, né? Nessa situação, eu tenho então essa tabelinha mostrando aqui os experimentos que foram feitos, tá? Tem aqui o experimento. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Nesse experimento, eu tenho uma reação que envolve o monóxido de carbono,
e envolve o oxigênio como reagentes, né, uma determinada reação química. Então, no primeiro experimento, ele colocou uma concentração de CO, de monóxido de carbono, de 1 mol por litro. E colocou uma concentração de O2 de 2 mol por litro. E ele mediu a velocidade e viu que a velocidade ficou em 4 vezes 10 a menos 6 mol por litro por segundo. Quando ele fez o segundo experimento, ele manteve a concentração do O2 constante. Olha aqui, ele não mudou a concentração do O2. Por outro lado, o que ele fez aqui com a concentração do CO? Ele dobrou. Ele passou de 1 mol por litro para 2 mol por litro. Ele fez 2 vezes mais. Dobrou. Quando ele dobrou a concentração do CO e manteve a do O2 constante, quem vai influenciar na mudança da velocidade vai ser o CO. O que aconteceu com a velocidade aqui, pessoal? Passou de 4 para 8 mol por litro. Eu vou desprezar o 10 a menos 6, então eu desprezo isso aqui, porque é só ordem de grandeza aqui, tá? Tá tudo na mesma ordem de grandeza. Então, o que mais me importa na ordem de grandeza é ver o primeiro número. A concentração do CO, quando dobrou, o que aconteceu com a velocidade da reação? Também dobrou. Ficou 2 vezes maior. Pergunto para vocês, qual é o expoente que eu vou colocar, então, na concentração do CO, aqui embaixo, na velocidade? Esse expoente vai ser 1. Concordam? Agora vejam uma outra situação. Com relação ao experimento 3. Com relação ao experimento 3. O que aconteceu? Olhando o experimento 3 e olhando o experimento 1, vejam que, comparando 3 e 1 experimentos, né? No experimento 1, a concentração do CO era de 1 mol por litro. No experimento 3, também 1 mol por litro. Então, ele manteve constante a concentração do CO. Manteve constante. Então, a concentração do CO, comparando o experimento 1 com o experimento 3, a concentração do CO permaneceu constante. Mas a concentração do O2, o que ele fez aqui? Passou de 2 para 1. Ele reduziu pela metade. Ele dividiu por 2. Bom dia. O que você quer? Dividiu por 2. Quando ele dividiu por 2, a concentração do O2, o que aconteceu com a velocidade, pessoal? Passou de 4 para 1. Ou seja, a velocidade foi dividida por 4. Ora, se eu dividir a concentração do O2 por 2 e a velocidade foi dividida por 4, quanto é que vale o expoente para esse O2, pessoal? Quanto é que vale esse N? Vai valer 2. Porque uma ação que eu fiz no O2 com o número 2, usando 2, o que aconteceu com a velocidade? Essa ação fez com que ela fosse afetada em 4. Quando eu dividi por 2 aqui, a velocidade dividiu por 4. O que faz com que eu conclua que se eu dobrasse a concentração do O2, a velocidade aumentaria em 4 vezes. Tá claro aí, pessoal? Tá claro? Então, como é que vai ficar a lei da velocidade? É que a velocidade vai ser igual a constante cinética K, vou tentar escrever com o meu mouse aqui, horroroso, vezes a concentração do CO. Eu descobri que a concentração do CO, o expoente, a ordem, é 1. Então, concentração do CO elevado a 1, eu não precisava escrever esse 1. Então, a ordem da reação com relação ao CO é 1, é primeira ordem, vezes a concentração do O2.
e eu descobri que a ordem da reação com relação ao O2 vale 2. Então, o expoente é 2. Está lá. Esse negócio de ordem da reação, pessoal, se refere ao expoente que aparece na lei cinética. Então, eu posso dizer a ordem da reação com relação a cada um dos reagentes. No caso do CO, é de primeira ordem a reação, e com relação ao O2, é de segunda ordem. Qual é a ordem global da reação? Quando eu disser ordem global, eu vou somar os expoentes. Eu somo o expoente de um reagente com o expoente do outro reagente. No caso desse exemplo, a ordem global da reação é igual a 3. Primeira ordem com relação ao CO, segunda ordem com relação ao O2. Então, essa reação global é de terceira ordem com relação à velocidade. Dúvida aqui, turma? Não. Tá claro aí? Tá. Deixa eu ampliar aqui. Espera lá um pouquinho. Opa. Deixa eu voltar lá no nosso conteúdo lá em cima. Queria mostrar esse exemplo para vocês. Aqui tem um texto para que vocês leiam, tá? A respeito dos catalisadores, né? Catalisador automotivo contribui para a redução dos níveis de ozônio na atmosfera. Então, dá uma lidinha nesse texto depois para vocês verem o que se trata esse assunto, né? E eu vou deixar aqui para vocês esses exercícios para vocês se divertirem aí em casa. Então, olha só. Lá na página 51, tem essas atividades aqui. Tá? Então, façam esses exercícios aí das atividades que são referentes a esse conteúdo que nós acabamos de ver. E na próxima aula a gente volta e corrige esses exercícios, tá? Uma outra coisa, pessoal, pode acontecer de uma reação ter ordem 0? O que vocês acham? Pode acontecer. Pode acontecer de um reagente que participa lá da reação ter ordem 0. Não importa se você modificar a concentração dele ou não. Aumentando ou diminuindo a concentração dele, ele não afeta a velocidade da reação. Então, ele não entra na lei cinética. A ordem dele é 0. Isso acontece muito quando você tem reações químicas que envolvam um sólido, por exemplo. Se você coloca lá um pedaço de magnésio lá no ácido clorídrico, acontece uma reação do magnésio com ácido clorídrico para formar gás hidrogênio e um sal, cloreto de magnésio. Fica borbulhando aquele gás hidrogênio, né? Então, o magnésio, o metal, a concentração dele não entra na lei cinética, porque a concentração de um sólido é constante, é fixa, não muda. Não tem como você modificar. Então, existem algumas reações que um dos reagentes pode ter ordem 0. Ou seja, ele não vai entrar, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? Ele não vai entrar na lei cinética da tua reação. Tudo bem, turma? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas ou não? Tranquilo? Tranquilo. Nenhuma. Beleza, então. Pessoal, vou ficar por aqui. Vou pedir para vocês fazerem esses exercícios e aí na segunda-feira a gente retoma corrigindo essa liçãozinha que ficou aí para casa, tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui para quem possa ter entrado agora. Deixa eu ver aqui. Só passar depois para repassar aqui no final a minha chamada. Ok. Beleza. É isso aí. Turma, por hoje é só. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um bom final de semana. Até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Bom
Bom final de semana. Bom fim de semana. Abração para todos.